Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Então Kardec procura esclarecer que a possessão é uma coisa bem mais complexa. E às vezes a gente fala assim, fulano está possesso de raiva, né? Então, não está errado de tudo, mas nós temos que entender que a subjugação vai mostrar que a pessoa ainda tem uma vontade ativa, ela ainda entende aquilo que está errado. E aí a gente precisa de compreender isso. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Então esses espíritos que atacam as pessoas, que no caso eles subjugam a pessoa, faz a pessoa passar por momentos de grande constrangimento, de muito sofrimento, é uma situação que é passageira. Esse espírito poderá se melhorar, ele poderá ser ajudado, desde que tenha pessoas dispostas a compreender a sua dor, compreender as suas dificuldades e levar até ele o lenitivo da oração, das palavras consoladoras, fazendo com que ele possa compreender a responsabilidade que ele tem frente às leis divinas, frente a si mesmo e frente ao seu futuro. Segundo, porque implica, igualmente, a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. Mas nesse constrangimento, nesse caso que está sendo mostrado, que mostrou ali do rapaz chegar a se ajoelhar, falar palavras que não gostaria de falar, beijar o chão e coisas semelhantes, ele está perdendo o controle do corpo dele. Está perdendo. Então é uma subjugação muito forte. Ele precisa de uma ajuda externa para se melhorar. Ele não vai conseguir sair daquela situação porque ele quer, porque ele vai ter força interna para sair. Lógico que algumas pessoas conseguem, mas em alguns casos, e infelizmente a grande maioria, ele não vai conseguir. Ele vai precisar da ajuda externa. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsediados, subjugados e fascinados. O problema é que muitas das vezes, dentro desse conjunto de situações que o Kardec sabiamente traz para nós, é essa subjugação, quando ela é muito perfeita, quando ela é muito forte, a pessoa não vai conseguir sair dela sozinha, assim também como a fascinação, dificilmente a pessoa sairá sozinha. Ele precisará da ajuda externa. Já na subjugação fica muito fácil, fica muito evidente que a pessoa está passando por essa influência negativa de algum espírito. Na fascinação, você tem que perceber muito, você tem que conhecer bastante para saber que a pessoa está fascinada. Então, e a obsessão, dependendo da situação, algumas pessoas percebem, outras não. Agora, nós também temos que ter cuidado para não achar que todo médium está obsediado, achar que todo médium está fascinado, que todo médium está subjugado. Nós temos que ter o devido bom senso. O médium, quando ele chega para uma reunião mediúnica, quando ele está começando a desabrochar da sua reunião mediúnica, da sua mediunidade, nós temos que lembrar, conforme diz Viana de Carvalho no livro Mecanismo, Médiuns e Mediunidade, Médiuns, o livro chama-se Médiuns e Mediunidade, é Viana de Carvalho pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então ele fala que, assim como um mergulhador, ele tem que aprender a usar aquele escafandro, que nem sempre é muito confortável, começa a treinar em águas mais rasas, até ir descendo para as maiores profundidades, o médium também vai sofrer a mesma coisa que esse mergulhador. Ele vai ter que se adaptar naquele momento, ele vai ter que se adaptar àquelas reações, vai ter que se adaptar àquelas reuniões, e o mais importante, ele tem que saber se preservar para que só no dia aconteça. Não pode acontecer as manifestações a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento. Só nos momentos certos aconteçam.
Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, sempre aperfeiçoando, trocando ideias, trocando informação. E se o médium não estiver conseguindo conter-se em outros momentos, deixando da passividade, a gente tem que procurar entender primeiro. Ele está com vontade fraca, está meio gostando da situação? Ou a ação daquele espírito é um espírito mau que faz aquilo ali por maldade mesmo e quer fazer aquilo ali em qualquer momento? Aí, essa é a chave da inteligência que o médium tem que ter, da inteligência que as pessoas que trabalham com ele têm que ter para que não se deixem levar por ideias fantasiosas e às vezes acaba perdendo um médium importante dentro do trabalho porque quer taxar tudo como obsessão. Então vamos devagar e achar que o médium tem que chegar pronto, que a obsessão realmente vai taxar como obsessão e é uma obsessão, mas a questão é, o médium não está pronto, ele está ainda em aprendizado, está se autoelaborando a sua mediunidade. Então ele precisa de ser ajudado, precisa de ser amparado, precisa de ser socorrido, através das nossas orações, dando-lhe o braço forte, às vezes para ampará-lo em alguns momentos, braço forte no sentido ético, no sentido moral, no sentido de conversar com a pessoa, ouvir o desabafo da pessoa, que muitas das vezes vai estar sob a influência do espírito, e podermos então com isso fazer com que aquele médium se torne um grande trabalhador no futuro. Mas lembrar que todo médium vai chegar na mediúnica com os seus tormentos e as suas dificuldades, porque ele está treinando a mediunidade. E logicamente que ao chegar na mediúnica, ele não tem toda a capacidade de uma pessoa que está lá treinada. Portanto, a gente viu nos capítulos anteriores do Livro dos Médiuns que o médium não está pronto. Então ele vai passar pelo seu processo de aprendizado até que ele esteja perfeitamente pronto e apto para o trabalho. Nessa fase, a equipe tem que ter muito carinho, muita atenção, muito evangelho no coração para ajudar essas pessoas, amparar esses médiuns e fazer com que eles possam se tornar os grandes trabalhadores do futuro. Senão a gente perde ele. Entenderam? Vamos ter bom senso. Vamos parar para refletir, vamos pegar, vamos comparar os fatos, vamos ler o Livro dos Médiuns, vamos entender todas as dificuldades do médium, vamos entender todas as dificuldades do início da mediunidade e, acima de tudo, vamos ser amigos, companheiros e irmãos. Nós temos um estudo que está aí no YouTube, você procura Gelson, Médiuns Iniciantes, tem várias dicas para a pessoa entender o que é a doutrina espírita. Nós vamos fazer outro para futuramente, mostrando as dificuldades da mediunidade iniciante, para que as pessoas também comecem a entender como que vão lidar com a mediunidade, como vão lidar com o médium iniciante e com o médium treinado também, dependendo da situação, como que a gente vai lidar com ele.